Deixe a Bíblia aberta. Eu quero nessa noite falar com você, quero falar com a igreja, quero falar com todos nós aqui reunidos sobre a importância de orarmos juntos, a importância de orarmos a oração junto com a igreja, oração congregacional, oração que fazemos em conjunto, povo de Deus. E eu quero meditar sobre esse tema, a oração poderosa da igreja, oração poderosa da igreja. Pois bem, fique com a Bíblia aberta. De acordo com um estudioso chamado Herbert Lockyer, ele diz assim, que a Bíblia Sagrada contém pelo menos 650 orações escritas. Gente que orou e que foi atendido, gente que orou e que não foi atendido, gente que orou e os céus se romperam, gente que orou e milagres aconteceram. Por exemplo, orações contundentes como a oração de Jonas no ventre do peixe, uma oração desesperada como a oração de Abacuque, dizendo: até quando clamarei e tu não me responderás? Oração regada de adoração como a de Salomão, quando estava inaugurando o grande templo para adorar ao Senhor. E nessa oração ele conta a história de Israel, se rende a Deus, quebranta o coração em adoração a Deus. Mas existem também orações cheias de culpa, como a oração de Davi no Salmo 51, quando ele diz: os meus ossos estão esmagados por causa do meu pecado. Existem orações mais fracas, de gente que está exausta, de gente que está abatida, como aquele homem que chega a Jesus e diz: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Orações abnegadas, como a de Jó, que depois de sofrer, inclusive com a acusação dos seus amigos, ele ora pelos seus amigos. Mas há uma oração coletiva que muito me chama a atenção, essa que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 23 em diante até o 31, me chama a atenção pela circunstância em que eles oraram, pela forma com que oraram, o conteúdo da oração e o resultado dessa oração. Que nessa noite nós aprendamos de uma forma muito clara a importância de nos juntarmos para orar. Mesmo porque nós estamos em tempos em que as reuniões de oração estão cada vez mais fracas de frequência, isso em todas as igrejas. É uma reclamação coletiva dos pastores dizendo: as reuniões de oração estão com a frequência baixa e nós precisamos resgatar isso. Veja comigo, versículo 23 em diante. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Senhor Deus, nós pedimos que a tua palavra pregada, anunciada, venha trazer novo ânimo, nova vida, a nossa caminhada de oração, a nossa vida de oração. Sejamos incendiados e inflamados pela necessidade de nos unir para orar.
Que assim seja, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Pedro e João, em nome de Jesus, operaram um milagre da cura do paralítico à porta do templo, a porta que se chamava Formosa. A seguir, como desdobramento de uma ação divina, desencadeia-se uma intensa curiosidade de todos os habitantes de Jerusalém com respeito ao Evangelho. E as pessoas querem ouvir o Evangelho, porque há um milagre público acontecendo num lugar muito pontual, de muita gente, muita gente fluindo no templo, e não tinha como. Aquilo acabou indo, digamos, para a mídia da época, que era o boca a boca, mas desencadeia-se também uma intensa perseguição aos crentes de Jerusalém. E nesse contexto de perseguição, eles se unem em oração, eles se unem para orar, buscar a Deus, e essa oração é integralmente registrada na Bíblia, no livro de Atos, através das mãos de Lucas, que o escreveu. E aqui há algumas lições que nós podemos aprender sobre a vida poderosa de oração de uma igreja que resgata o poder da oração, uma igreja que restaura a ideia, a prática de orar unida, uma igreja que se une para buscar a Deus, colhe os frutos da sua oração. Ela responde à perseguição orando, não responde à perseguição na justiça comum, não responde à perseguição fazendo uma passeata, mas ela responde à perseguição de joelhos no chão, e Deus dá algumas vitórias que eles estavam buscando, procurando, que não dizem respeito ao parar, ao cessar a perseguição, mas o Deus trabalhar nesse contexto de perseguição. Então, algumas características. A primeira delas é que a oração poderosa da igreja é feita em unidade de coração. Veja comigo o versículo 24, há um termo aqui que na tradução ele não fica traduzido para o português com a mesma intensidade que é no original, mas o texto diz: ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Unânimes, a igreja estava unânime. A palavra que aparece aqui é uma palavra que aparece 11 vezes no Novo Testamento, e 10 dessas vezes é só no livro de Atos. No grego é homotumedum, uma palavra feia, parece um palavrão, mas essa palavra tem um significado tremendo. Homo significa o mesmo, e tumes, emoções fortes, raiva, energia, o que mais? Perder a calma. E eles estavam então unidos, raivosamente unidos, iradamente unidos quando oraram, intensamente unidos. Existem alguns textos que diz unidos de alma. É outra tentativa de tradução, mas é muito mais do que união, é muito mais do que comunhão. E sempre quando esta palavra aparece, logo em seguida aparece um desdobrar, um milagre de Deus, um desdobrar da mão de Deus em resposta a essa união intensa de coração, de alma, de objetivos, unidos de todas as formas. Seria como traduzir assim: apaixonadamente unidos. A igreja estava inflamadamente unida. Seria essa uma boa tradução. E após o Pentecostes, a Bíblia diz que eles estavam homotumedum diariamente. Eles oravam intensamente unidos diariamente, e Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Quando Pedro e João foram libertos, aqui aparece essa palavra também. Em meio a sinais e prodígios, aparece essa palavra. Em meio a sinais, grandes milagres em Samaria, a Bíblia diz que eles estavam homotumedum, unidos intensamente, unidos inflamadamente em oração. Quando a igreja descobre o caminho da unidade em oração, o inferno se apavora. Quando a igreja descobre o caminho da unidade em oração, o mundo treme.
E é interessante que nessa ocasião, quando eles oraram intensamente unidos, a Bíblia termina o texto dizendo que o lugar onde estavam tremeu. O Espírito Santo veio sobre aqueles que estavam unidos, orando. É orar com um propósito único, é orar com a alma unida, é orar com as emoções unidas. Não é só dar as mãos e orar, mas estarmos juntos na mesma intensidade, clamando, orando e buscando a Deus. Um texto que é no mínimo intrigante, se você quiser, consulte aí, é Gênesis capítulo 11, versículo 6, que diz assim, na Torre de Babel, quando Deus olha para os homens construindo a torre, ele diz o seguinte: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, é Deus falando. Agora não haverá restrição para o que intentam fazer. Quando me deparo com essa declaração de Deus, enquanto os homens construíam a Torre de Babel, eu vejo que não há limites, nem positivos nem negativos, para um povo unido, verdadeiramente unido de alma, de espírito, unido de emoções, unido na oração, unidos espiritualmente. E eu quero dizer para os irmãos, nós não podemos perder isto na vida da igreja. Se perdermos a unidade da oração, se perdermos esta comunhão intensa na oração, nós estaremos perdendo a nossa principal arma nas batalhas espirituais. Em segundo lugar, a oração poderosa da igreja traz à mente a soberania de Deus. Ainda no versículo 24, e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles começam orando dizendo isso: Deus é soberano. E nesse texto aqui, Deus não é chamado de Deus. Aqui no o soberano Senhor, aparece uma palavra aqui chamada déspotes, que quer dizer proprietário, autoridade maior, autoridade absoluta da igreja, de tudo, do mundo, dono incontestável de poder e domínio sobre todas as coisas. O sinédrio podia ameaçar a igreja, mas a igreja recorria à autoridade de Deus, que é maior do que a autoridade dos homens. Satanás pode ameaçar a igreja, mas se a igreja ora a Deus, Deus responde com a sua autoridade absoluta. Ele é soberano. As portas do inferno não podem resistir à igreja. Os portais do inferno, os conselhos do inferno não podem resistir à igreja. E todas as orações deviam começar invocando a soberania de Deus. A W. Tozer, grande evangelista e escritor de algumas décadas atrás, diz o seguinte: que o maior problema da igreja é que ela não medita o suficientemente sobre a grandeza de Deus. E não entendendo a grandeza de Deus, nós entendemos que os nossos problemas começam a ser grandes também. E entendendo isso, nós começamos a perder a noção do que é realmente grande. E o que é realmente grande é Deus que está conosco. É o soberano sobre todas as coisas. Nosso Deus é que tudo governa, e precisamos dizer isso nas orações. Nós precisamos dizer nas orações que Deus criou as estrelas e as chama pelo nome. Nós precisamos dizer nas orações que Deus, desde a fundação do mundo, já nos escolheu para servirmos a Ele, e precisamos glorificá-lo por isso. Há um tempo atrás, algumas décadas atrás, alguns séculos atrás, surgiu uma contrarresposta a algumas doutrinas bíblicas chamado arminianismo, sob a bandeira de um livre-arbítrio, dizendo o seguinte, que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas não é tão soberano assim, sabe? O homem, o ser humano, pode também influenciar essa soberania de Deus. Deus
pode salvar pessoas que Ele escolheu desde a eternidade para salvar, mas sabe, o homem pode fugir disso, o ser humano pode contestar, e aceita quem quiser, não aceita quem quiser, e assim por diante. Isso enfraqueceu a ideia da soberania de Deus. Isso tirou da cabeça dos cristãos a ideia do Deus soberano sobre todas as coisas. Aquilo que continuamente declaramos em oração, nós acabamos levando para a prática. E é importante que nós digamos constantemente que Deus está no comando de todas as coisas. É importante que cantemos isso. Aliás, um historiador eminente nos nossos dias, historiador da igreja, chamado Justo Gonzalez, ele escreve um livro precioso, em que esse livro ele conta a história das principais doutrinas da Bíblia, do cristianismo, e ele diz o seguinte, que num tempo em que as pessoas não sabiam ler e escrever, as igrejas cantavam e oravam a respeito das principais doutrinas da Bíblia, e orando e cantando, isso entrava no coração, e os cristãos eram mais sólidos doutrinariamente do que hoje, onde todos nós temos acesso à leitura, acesso ao Google e acesso a livros e bibliotecas e assim por diante. Nós precisamos repetir constantemente que o nosso Deus é soberano, porque isso sai da oração e vai para a prática. Isso sai dos cânticos e vira prática de vida. Quando a igreja declara a soberania de Deus, cada vez que ora, ela não precisa temer a violência dos governantes, não precisa temer a violência dos homens, não precisa encolher-se diante de uma sociedade que respira ameaças contra o cristianismo. De algumas formas mais amenas no nosso país, de outras formas mais intensas em outros. A igreja pode cantar tranquilamente, quando crê na soberania de Deus e ora por isso, ela pode cantar com tua mão, segura bem a minha. E nós vamos saber, Ele está segurando sim. Quando explodia o movimento da reforma do século XVI, pela Europa, saindo da Alemanha, atingindo outros países, uma vez um enviado papal advertiu Martinho Lutero de que ele seria severamente punido, castigado, e sua vida correria o risco. E ele disse a Lutero, perguntou a Lutero, Lutero, o que você fará quando isso acontecer? E Lutero respondeu muito calmamente, dizendo, então como agora, eu continuarei a estar nas mãos de Deus. Você crê nisso? Você tem orado por isso? Você declara isso nas suas orações? Você declara isso no teu dia a dia? Senhor, Tu és soberano, os problemas estão aqui na frente, e você não está com os olhos nele, você está com os olhos na grandeza do Deus Todo-Poderoso. Essa oração começa assim. Mas também a oração poderosa da igreja é fundamentada na palavra de Deus. Veja comigo os versículos 25 e 26. Aqui eles citam um salmo da Bíblia, o Salmo 2. Eles vão orando e dizem assim, versículo 25, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos, imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. A igreja conhecia a palavra de Deus e lançou mão de um texto da palavra de Deus, do Velho Testamento, o Salmo 2, para mostrar que a rebelião contra Jesus foi prevista por Deus, e que Deus estava no controle de todas as coisas, e eles estão dizendo, assim como o Senhor estava no controle de todas as coisas, e o Salmo 2 diz isso, da mesma forma nós invocamos esse salmo para o Senhor continuar no controle de todas as coisas agora.
no momento da aflição pela perseguição, a igreja buscou subsídios na Bíblia para orar e confiar. Escute isso, não é só citar a Bíblia. Aliás, o mais importante é orar, e você orar em princípios bíblicos, com bases bíblicas, balizar a oração. Não precisa ficar citando textos a Deus. Deus sabe, né? Foi Ele que inspirou a Bíblia, não precisa citar isso para Ele. Mas a questão é a seguinte: de que forma nós temos orado? Algumas orações afrontam a Deus, porque são contrárias a princípios da palavra de Deus. Há cristãos que oram sem conhecer os desígnios eternos de Deus, revelados na Bíblia, e acabam afrontando Deus. Oram sem saber, sem conhecer o certo e o errado revelado, normatizado na palavra de Deus, e por isso acabam afrontando a Deus. Por exemplo, lembro-me de uma mulher, amante de um homem, pai de família, e que orava, pedia oração, inclusive nas campanhas de oração, colocava lá o bilhetinho pedindo oração para que a esposa dele se separasse dele, para que ele pudesse casar com ela. Outra ocasião, assisti uma reportagem da TV Record, alguns anos atrás, e eles conseguiram uma matéria inédita. Eles conseguiram fazer uma reportagem mantendo o anonimato de alguns bandidos dos morros do Rio de Janeiro. E uma parte da entrevista, quando chegou uma parte da matéria, eu disse: eu não acredito no que estou vendo. Os bandidos pegavam armas de alto calibre, colocavam nas costas, davam as mãos, oravam, pedindo a proteção de Deus, e aí baixavam o morro para fazer assaltos a banco, e depois voltavam, quando não eram pegos, voltavam cantando: entra na minha casa, entra na minha vida. Só esqueceram de colocar uma outra estrofe lá na historinha de Zaqueu, que ele diz: se alguém eu roubei, devolvo de forma quadruplicada. Aliás, essa estrofe não entra, né? Porque isso não dá muito, não vende milhões de CDs se entrar essa estrofe, né? Todos nós também assistimos estupefados outra oração dessas. Um assessor de um determinado deputado enchendo as meias com notas graúdas de dinheiro e depois distribuindo este fruto de corrupção num determinado gabinete em Brasília, e depois ele diz: olha, vamos orar para que esse dinheiro seja bem usado. Isso é tipo de oração que afronta a Deus. É oração idolátrica, é oração fetichista, é oração que tira a possibilidade de Deus se inclinar para ouvir. Esse tipo de oração acontece porque muita gente ora sem conhecer os princípios de Deus. Mas também a oração poderosa da igreja reconhece que a maldade humana não frustra os desígnios de Deus. Veja o versículo 27 e 28, os versículos 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. As trevas odeiam a luz. E é interessante que existem situações onde parte das trevas odeiam outra parte das trevas. Mas quando se fala de odiar a luz, eles se unem para odiar a obra de Deus, a luz. E esse texto cita isso. Herodes e Pilatos eram inimigos, viviam bicados, discutindo política, discutindo domínio. Mas quando se falava de condenar a Jesus, ambos se uniram, fizeram um acordo. Gentios e judeus não se davam.
Os gentios, os judeus, aliás, não gostavam dos gentios, os que não eram judeus, os que seriam, entre aspas, pagãos. Mas quando se trata de perseguir cristãos, eles se uniram. Não obstante toda essa orquestração, toda esta unidade, união do mal contra a igreja, contra o povo de Deus, no final de tudo, a perseguição que eles intentam acaba se transformando em instrumento de Deus para o crescimento da igreja. Satanás tenta armar, e tudo aquilo que ele tenta armar é transformado em obra de Deus. Olha que interessante. Por vezes nós achamos que de uma forma igualitária, de uma forma equacionada, Satanás e Deus disputam o domínio, disputam o poder, disputam sobre pessoas. Mas o que nós sabemos muito claramente é que Satanás é criatura de Deus. E a criatura nunca será como o Criador, nunca terá o poder do Criador. E ele não pode fazer aquilo que Deus não deixá-lo fazer com algum propósito que até mesmo nós não entendemos. E às vezes nós ficamos achando assim que Deus e Satanás estão lutando de igual para igual. Não, Deus tem o domínio sobre todas as coisas. E há um evangelista que diz assim, que Satanás é como um cão muito bravo, rebelde, de instinto animal, feroz, e que em alguns momentos da história, Deus deixa que ele vá, em outros momentos Deus puxa, em alguns momentos Deus até usa para que ele corrija pessoas, em outros momentos, mas a Bíblia diz que o fim dele já está decretado. O fim dele já está decretado. Então, quando a igreja ora, a igreja sabia disso. A igreja em Jerusalém sabia disso. Eles sabiam que havia essa orquestração do mal, mas que nada fugia aos propósitos pré-determinados de Deus. Final do versículo 28. Que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Deus usou instrumentos de desonra para, mesmo assim, a sua obra continuar e o seu propósito ser atingido. Mas em quinto lugar, a oração poderosa da igreja não pede pela cessação da oposição, mas por poder para testemunhar, mesmo em meio à oposição. Veja o versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. A igreja estava sendo ameaçada. E eles não oram pedindo, Senhor, cessa as ameaças. Eles não oram dizendo, Senhor, para as ameaças. O que eles oram pedindo? Senhor, olha para as ameaças. Senhor, olha a situação. E olha a situação e permita que continuemos a pregar com intrepidez a tua palavra. Os crentes pediram para que Deus olhasse para o problema e não para terminar com o problema. Sabe por quê? Que a prioridade não era viver confortavelmente. A igreja primitiva sabia disso. Os mártires da fé sabiam disso. De que a ideia da igreja, a caminhada da igreja, nunca seria de mar de rosas, mas de lutas, de perseguição. Eles estavam cientes disso. Mas eles disseram, Deus, olha para a perseguição, mas permita-nos continuar pregando com intrepidez a tua palavra. E agora aqui tem um puxão de orelha para nós os cristãos, porque a gente às vezes ora pedindo para que Deus nos faça viver confortavelmente sem os nossos problemas, e nunca oramos pedindo
pedindo: Senhor, dá-nos intrepidez para pregar a tua palavra. Dá-nos intrepidez para pregar o teu evangelho, entre os parentes, entre os amigos, entre os colegas de trabalho. A gente está preocupado com o nosso viver confortável sem as perseguições da vida. Por vezes nós oramos pedindo desta forma, e Deus está esperando a outra oração, dizendo: Senhor, permita-nos pregar incansavelmente e de forma intrépida a tua palavra. O fim maior e mais nobre da oração da igreja não era o conforto, não era a segurança, mas era que a palavra continuasse a ser pregada. A igreja existe por causa disso. Eu e você fomos salvos por causa disso, para pregar o evangelho, para levar pessoas ao conhecimento de Cristo, e não para vivermos confortavelmente em segurança a nossa vida cristã fechada numa redoma de vidro, sem ataques de Satanás ou do mundo, sem oposições. Aliás, havia um pregador no passado, ele dizia o seguinte: se você já está há mais de um mês sem sofrer nenhuma afronta por causa do evangelho, nenhuma oposição por causa do evangelho, nenhuma desfeita por causa do evangelho, alguma coisa está errada com o seu evangelho. Isso é um puxão de orelha para nós. Miguel Zuger, missionário para a Palestina, que já esteve pregando aqui 2 vezes em nossa igreja, e é um dos missionários que a igreja ajuda a manter, já foi perseguido, preso e torturado por 56 vezes, segundo seu último testemunho aqui. Mas ele disse assim, e talvez alguns irmãos se lembram disso, ele disse: não ore para que a perseguição cesse, não ore por recursos para a minha vida, Deus já os tem dado. Não ore por segurança, sabe, eu já sei viver esse mundo de pressões. Mas ele disse assim: apenas ore para que Deus me mantenha fiel ao meu ministério e à pregação do evangelho. Assim que a igreja deve orar. Em sexto e último lugar, a oração poderosa da igreja manifesta a expectativa de ação milagrosa de Deus. Versículo 30, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Eles oram para que a pregação continue, e oram também para que Deus continue a operar sinais e prodígios. Nós devemos orar, e a prioridade da oração da igreja deve ser essa: para que Deus continue a salvar vidas, para que Deus continue a libertar vidas, para que Deus continue de forma milagrosa a restaurar pessoas, restaurar casamentos, tirar o dependente químico lá das drogas e trazê-lo aos pés de Jesus, e a vida dele se transformar num testemunho. A oração da igreja deve ser nesta direção, a intercessão da igreja deve ser nessa direção. Em meio à perseguição, a igreja não pedia segurança, pedia que Deus continuasse a dar intrepidez na palavra e continuasse a fazer milagres, sinais e prodígios de misericórdia. Eles poderiam até orar pedindo milagres de Deus, no sentido de repreender ou castigar as autoridades dos judeus que estavam os perseguindo, mas eles não fazem isso. Eles poderiam orar dizendo: Senhor, manda fogo do céu sobre o sinédrio, manda fogo do céu sobre aqueles homens que estão perseguindo a igreja, mas eles não fazem isso. Eles oram dizendo: Senhor, continua a fazer milagres de graça e de misericórdia àqueles que precisam ouvir o teu evangelho e ver com os teus olhos o teu poder. Eles pediram isso. E uma igreja que ora a Deus não deve esquecer que nós oramos a um Deus vivo, poderoso, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que ele fazia no passado, ele pode fazer, ele continua a fazer. Uma igreja que ora deve continuar a pedir os dons do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo de Deus.
Ore abrindo o coração a Deus, dizendo: Senhor, usa-me. Senhor, usa a tua igreja para se movimentar entre as pessoas que não conhecem a ti com sinais e prodígios. Charles Spurgeon, um grande pregador do passado, chamado príncipe dos pregadores, sempre que subia as escadas do púlpito do tabernáculo de Londres, ele aí subia clamando, dizendo: Senhor, eu creio no Espírito Santo, eu creio que enquanto estiver pregando o Senhor vai fazer milagres, eu creio que quando estiver pregando estarei na dependência do Espírito Santo, e pessoas vão estar entregando a vida para Jesus, porque barreiras vão estar caindo, e grande quantidade de pessoas entregava a vida a Jesus a cada dia, a cada noite que ele pregava. A igreja precisa voltar a orar com essa expectativa de um Deus que não parou de fazer sinais e prodígios, um Deus que transforma de forma milagrosa as vidas daqueles que você orar por elas. Eu sei que tem gente aqui orando por conversão de pessoas. Continue a orar, continue a dizer: Senhor, faz um milagre. Eu sei que tem gente orando por pessoas que estão numa UTI, por exemplo, precisando de um milagre de Deus. Continue a orar, para que Deus faça os milagres e pessoas creiam no nome de Deus, creiam no poder de Deus, na ação sobrenatural de Deus, que ainda não cessou. Os irmãos que estão aqui há mais tempo lembram que eu vim para assumir o pastorado da igreja no final do ano de 2011. Final do ano de 2011, quando estaria assumindo o pastorado da igreja, da terceira IPI de Marília, aconteceu que sofri uma embolia pulmonar dupla, nos 2 pulmões. Forte. Inclusive, o médico depois disse: Marcos, você é um milagre, porque teoricamente não teria escapado, porque o diagnóstico foi feito muito tardio. E outras pessoas que já entraram nessa UTI com uma embolia menos grave não sobreviveram. Você sobreviveu. Mas ele disse assim: você de agora para frente vai ter os pulmões diferentes, não vai ter mais o mesmo oxigênio para cantar, para pregar. Você vai ter que pregar assim, sempre escorado no púlpito, ou então assentado numa cadeira. Se pregava 1 hora, vai ter que pregar 15 minutos, vai ter que falar baixinho, né? Nenhum esforço físico, nenhum esporte, porque você não vai poder mais levar a vida comum, mas vai acostumar assim. Esses são os seus pulmões. E é interessante que aí saí, mesmo dali alguns dias, já preguei aqui numa quarta-feira, preguei sem o microfone, fui bem até o final, né? Continuei vivo. Aí na próxima consulta, o médico fez as escutas no pulmão. Ele disse: olha, parece que pela escuta está bem, mas vamos fazer um exame para confirmar. Aí ele fez o exame. Ele disse: enquanto não sair o exame, faz um teste assim, vai lá na Avenida Esmeralda, naquela parte lá de andar, né? Anda assim bem rápido, até cansar. A hora que ficar ofegante, você para, né? Tipo assim, andou 200 metros, faz um teste, daí marca e traz para mim: andou 300 metros sem ficar ofegante. Tá, eu falei, então tá bom, né? Aí eu fui, andei, não fiquei ofegante, arrisquei correr um pouco, corri, fui até o final lá aí voltei, falei isso para o médico, o exame ficou pronto. Ele disse: é interessante, seus pulmões estão novos, como se nada tivesse acontecido. E ele disse: é um caso, ele disse, é um caso à parte, né? É um caso que só encontrei um parecido em toda a minha
carreira. E ele disse assim: é lógico que você teve uma ajuda de lá, né? Eu falei: sim, doutor. Aliás, acho que foi totalmente de lá, né? E ele disse: agora pode fazer atividades, pode normalmente. Ele disse: mas os exames aqui mostravam que parte dos 2 pulmões teus já tinham morrido e não teria recuperação. E outro exame aqui já mostra totalmente pronto, totalmente recuperado. Eu quero dizer com isso que o mesmo Deus continua a operar milagres, sinais, prodígios e maravilhas, com os propósitos dele e por causa dos propósitos dele. E a igreja primitiva, quando orava, sabia disso. E o texto termina com o versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos ficar em pé. Quando a igreja ora em unidade inflamada, quando a igreja ora reconhecendo a soberania de Deus, quando a igreja ora fundamentada na palavra de Deus, quando a igreja ora reconhecendo que a maldade humana não suplanta os desígnios eternos de Deus, quando a igreja ora pedindo o poder de Deus para testemunhar, apesar da oposição, quando a igreja ora pedindo manifestar da ação milagrosa de Deus, essa oração não tem outro caminho senão terminar com o derramar do Espírito Santo de Deus sobre a vida dessa igreja que ora assim. E Deus tem prazer em ouvir esta oração. Eu gostaria que você nessa hora desse as mãos para que quem está ao teu lado. Nós não vamos fazer um apelo para chamar pessoas à frente. Eu quero que toda a igreja seja parte deste apelo, inclusive eu. E nós queremos dizer para Deus que estamos dispostos a resgatar a vida de oração comunitária, a vida de oração coletiva, a vida de uma igreja que clama em oração, não somente irmãos orando separadamente. Deus também ouve, mas assim, tem faltado isso da igreja se unir para orar, se unir para clamar, se unir apaixonadamente para buscar a Deus. E nós precisamos resgatar isso. Comece a orar por isso. Senhor Deus, nós queremos nesta noite dizer para Ti, em primeiro lugar, pedir perdão. Perdão porque não temos uma vida de oração coletiva, comunitária, conforme a Tua palavra, conforme os desígnios da Tua palavra. Senhor, não temos uma vida como a igreja primitiva tinha, não temos uma vida de oração e clamor, conforme os primeiros cristãos tinham, não temos, Senhor, mas precisamos ter, e precisamos disso, e precisamos, Senhor, que nossa vida seja tocada de uma forma, Senhor, tremenda pelo Teu Espírito Santo. Precisamos, ó Deus, nos unir em oração, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos una para orar, nos una para clamar, nos una para buscar a Tua face, que sejamos cristãos absolutamente unidos em oração, Senhor, que invoquemos a Tua soberania em cada circunstância em que o mundo se levantar, Senhor, a Tua soberania seja o foco das nossas orações. O Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, nós não pedimos para ter conforto, segurança como igreja, mas nós pedimos a Ti, Senhor, nos dá intrepidez para pregar a Tua palavra, nos dá intrepidez para pregar o Teu Evangelho, nos dá ousadia e autoridade para pregar a tempo e a fora de tempo, testemunhar entre parentes, testemunhar entre amigos, entre colegas de trabalho, o Teu poder transformador. Senhor, ó Deus, nós pedimos que a nossa vida de oração seja resgatada, a nossa vida de oração seja renovada, haja um avivamento espiritual que nos leve a orar com intensidade, orar apaixonadamente, a voltar para as reuniões de oração,
a buscar a tua face, a buscar o Senhor acima de todas as coisas. Senhor, nos dá paixão pela oração, nos dá paixão em estar na tua presença. Que assim seja, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Aleluia. Cantemos com alegria. Solte a sua voz. Vamos cantar esta canção.